O Douro não é só o rio e a vinha. Hoje visitamos o seu património religioso. Em plena zona demarcada do Douro é possível deixar-se guiar por 3 rotas de ouro. A Rota do Douro Maravilhoso, das Paisagens e Religião e o Douro a 7 Chaves. São itinerários do projeto Douro Religioso Visitar, Conhecer e Reconhecer, promovido pela Turel, Turismo Cultural e Religioso, sediado em Braga. São rotas que convidam o visitante a olhar o Douro para além da sua paisagem vinheteira. É uma incursão pelo património móvel, imóvel e imaterial, com marcas da religiosidade das gentes que por aqui foram habitando. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um universo virginal como se tivesse acabado de nascer e já eterno pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar. Ora assumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá no fundo a refletir o seu próprio assombro. Miguel Torga termina este poema a descrever o Douro vinheteiro como a beleza absoluta. Uma beleza que se descobre à medida que penetramos pelas estradas sinuosas e nos deparamos com um museu vivo de paisagem natural. Aqui, tudo se conjuga com a natureza envolvente. O contraste das cores que nesta altura do ano realçam o verde que se mistura com o castanho de uma terra cujos socalcos se estendem e caracterizam as margens do rio. Uma região que tem na sua paisagem um dos seus mais valiosos recursos que lhe valeu, em dezembro de 2001, a classificação de Património Mundial da Humanidade por parte da Unesco. Esta zona foi classificada como Património Mundial precisamente por ser uma paisagem cultural, humanizada. Foi o homem que moldou esta paisagem, outrora agreste, e hoje é, digamos, esta beleza que se pode contemplar ao longo destes caminhos, ao longo destas encostas, né? Difíceis de percorrer, mas que valem a pena o esforço. Um esforço que nos propusemos a fazer para conhecer o Douro para além das vinhas e dos passeios de barco. Esta é, aliás, a proposta lançada pela Turel como forma de ampliar horizontes para uma outra realidade desta região, o património religioso do Douro. Uma aventura iniciada em 2009 com o projeto Douro Religioso Conhecer, Visitar e Reconhecer. O objetivo é também alterar um pouco os circuitos turísticos, de maneira a que as pessoas possam conhecer o outro lado do Douro, ou seja, fora do Beira-Rio, portanto, conheçam o Douro interior, para as pessoas perceberem também que o vinho não se produz só junto ao rio, mas também no interior. Por outro lado, leva a que as pessoas possam conhecer património riquíssimo e único. Em parceria com a Diocese de Lamego, Bragança, Miranda, Porto e Vila Real, as 4 dioceses envolvidas neste projeto, bem como com o turismo do Porto e do norte de Portugal, o primeiro passo passou por reconhecer o património religioso do Douro. Fruto do inventariado feito, registaram-se com interesse turístico 93 imóveis e 323 objetos. Após este conhecimento, surge a fase de qualificação e divulgação dos materiais de apoio de visita aos locais, o que levou à criação de um guia onde são propostas 3 rotas. A Rota do Douro Maravilhoso, que é pelos principais monumentos da região do Douro, digamos que é a rota mais longa, que vai desde Lamego até Miranda do Douro, ou seja, percorre toda a região do Douro, e inclui 14 recursos.
A Rota das Paisagens e Religião procura explorar as belas paisagens que tem o Douro, como esta que nos encontramos agora e que podemos admirar. Portanto, estamos em São Leonardo da Galafura, um miradouro por excelência de toda a região do Douro. Para lá deste local, deste miradouro, essa Rota das Paisagens e Religião engloba outros miradouros junto ao rio, mas também para lá do rio, porque o objetivo é levar as pessoas a conhecer mais do que a bacia do Douro. Era importante descobrirem outra parte do Douro. Propomos o Douro a Sete Chaves, que no fundo é levar o turista a conhecer aquelas igrejas que normalmente estão fechadas e é preciso encontrar o guardião do templo, ou seja, a pessoa que tem a chave e que nos vai abrir a porta para depois nós podermos visitar esse património. E portanto há muitos tesouros escondidos nessas igrejas e o interessante, para lá de descobrir esses tesouros escondidos, é importante o contacto com a população local, ou seja, a forma como nós vamos encontrar a pessoa que nos vai abrir a porta. Foi num desses processos de aventura pelo Douro a Sete Chaves que procuramos conhecer a Igreja Matriz de Santa Marinha de Trevões. Temos que ir à procura das chaves, não é? Ir à procura das chaves, portanto vamos descobrir quem é o guardião do templo, não é? Vamos então ver. A pessoa que nos vai abrir a porta. Pode-nos dizer como é que a gente consegue a chave aqui da Olha, igreja? vai ao Larem, aqui por a rua acima, deste lado ou daquele, tanto dá. Chega ao Larem, sobe em cima, onde está uma fontinha, logo ali do lado direito. Está ali um jardinzinho, é ali logo por cima do Larem. Muito bem. Então a gente vai lá então. Muito obrigada. De casa em casa, não conseguimos encontrar a guardiã do templo. Este é também um dos objetivos desta rota, contactar com a população local e ser persistente, uma vez que se tratam de igrejas que normalmente estão fechadas ao público. Não tendo encontrado a Dona Cacilda, a senhora que detém a chave da igreja, encontramos no lar de Trevões outra solução. Ora, muito bom dia. Bom dia. Nós não encontramos a senhora Cacilda que nos pudesse abrir ali a igreja. Era para saber se por acaso tinha aqui alguma chave. Sim, o senhor fala do secretário. Vem então connosco. Então vamos até lá. Quando descobertas as chaves e depois de abertas as portas, encontramos um verdadeiro tesouro. Temos aqui um segredo. Exatamente. São estes pequenos pormenores, não é? Que nós pretendemos dar a conhecer às pessoas e que a maioria dificilmente descobriria, não é? Deixamos o concelho de São João da Pesqueira para chegar a Provozente. Situada também numa aldeia vinhanteira, na igreja paroquial de Provozente, incluída na Rota do Douro a Sete Chaves, tivemos outra sorte. Não foi preciso procurar o site. No seu interior encontramos retábulos barrocos e joanino de estilo nacional, com elementos de estatuária, e é das poucas igrejas nesta rota com um órgão de tubos. O apelo do parco à população para o recuperar guarda uma história. Depois desse apelo que ele fez do altar, para as pessoas da freguesia e da paróquia ajudarem a recuperar o órgão, que começou a receber algumas peças desse mesmo órgão que tinham sido retiradas a quando da igreja sofreu um maior abandono. As crianças na altura vinham brincar e achavam engraçado os tubos do órgão que ao soprar faziam som, como da flauta, e levavam para casa. E ele acabou por, ou tem vindo a receber, partes deste órgão de tubos, precisamente dessas pessoas que antes o levaram. Algumas são anónimas, outras vêm mesmo trazer e entregar ao Sr. Padre diretamente e pedir desculpa porque na altura, enfim, não davam o valor devido
é esta peça raríssima, que é este órgão tubos, que é belíssimo e é uma peça quase única aqui na zona do Douro. Lamego, integrada na região de Marcada do Douro, é considerada uma cidade histórica e monumental e tem sido a principal diocese envolvida no projeto do Douro religioso. A diocese de Lamego, num todo, é aquela que apresenta mais recursos de origem religiosa, ou seja, há uma concentração de património muito interessante na Diocese de Lamego, o que levou a que se fizesse o centro de interpretação do projeto em Lamego. E, portanto, daí essa maior envolvência por parte da Diocese de Lamego. As outras dioceses também estão envolvidas e a Diocese do Porto também entra, depois a Diocese de Vila Real com alguns recursos e Bragança Miranda também com outros recursos, mas, enfim, em menor escala, evidentemente, Lamego é de facto a Diocese com mais recursos incluídos neste projeto. Um projeto que veio permitir requalificar algumas joias da Diocese. Na sequência desse projeto, de conhecer, visitar, reconhecer, veio este de requalificar, portanto, do religioso requalificar. E a Diocese aproveitou esta oportunidade para valorizar, conservar e dinamizar algumas das muitas igrejas valiosas que existem na nossa Diocese. Portanto, foram selecionadas 3, que foi a Igreja da Senhora dos Remédios, a do Desterro, aqui na cidade de Lamego, e a de Vila da Rua, portanto, no concelho de Moimenta da Beira. E são essas 3 obras que estão a decorrer. A Igreja do Desterro está fechada já há uns anos, porque era tal o estado de degradação, mas é uma joia preciosa da cidade de Lamego, que logo que esteja concluída, depois passará a estar aberta e passará a estar acessível ao público para que a possa visitar, e suponho que vai ser um dos locais preferidos por, portanto, roteiros turísticos das pessoas que aqui vêm. Vai ser um dos locais que muita gente vai gostar de visitar e que vai ficar encantada com aquela joia que ali existe. Nesta igreja estão a acontecer vários tipos de intervenções, de talha, de azulejo e pintura mural. A nível da pintura mural, neste momento está a ocorrer a abertura de janelas para ver em que estado é que está a pintura e em que zonas é que existe pintura. A nível dos azulejos, já foi feito o registro de todas as patologias e o registro fotográfico também, e já se começou com a remoção dos azulejos da Capela Mor e a limpeza dos azulejos da nave. A nível da talha, ainda só foram removidas algumas molduras existentes na Capela Mor, e de momento ainda estamos a aguardar as seguintes intervenções. Terminadas as intervenções, a Igreja do Desterro será uma das igrejas a visitar na Rota do Douro a Sete Chaves. Reconhecida pelo seu culto à Senhora dos Remédios, Lamego encontra no santuário localizado no cimo do Monte Santo Estevão o ex-libris da cidade, um espaço também ele requalificado há pouco tempo, com o objetivo de preservar e de salvaguardar o património religioso existente na Diocese. Lamego é, por natureza, uma cidade religiosa associada ao ato religioso, e a Igreja do Desterro e a Nossa Senhora dos Remédios são bem símbolo disso, entre outras, como podem ver. Portanto, Lamego é uma cidade riquíssima em património. Portanto, o facto de nós termos abertas e mostrar ao público estas duas preciosidades, tal como disse, será, sem dúvida nenhuma, um enriquecimento cultural e será um afirmar da cultura lamecense. Certo? Que é uma coisa que todos nós desejamos, enfim, num mundo tão materializado como há, estes bens imateriais, eu penso que têm cada vez um peso maior na nossa vida. E terão que o ter, porque nós não podemos só viver de bens materiais. Uma forma de conservar e preservar o património existente e também uma forma de o colocar ao serviço da cultura. Este património religioso
é uma herança do passado e, portanto, faz parte da nossa cultura e que nós temos de valorizar e de o preservar, e uma forma de o valorizar e de o preservar é precisamente dar-lhe esta animação, dar-lhe esta atividade, este usufruto às pessoas, que lhes permite não só utilizar o espaço como um espaço religioso e de oração, mas também um espaço de cultura e um espaço artístico, enfim, tendo em conta a riqueza do património. O arqueólogo Luís Sebastián, da Direção Regional da Cultura do Norte, está ciente que a valorização e a divulgação do património religioso representa uma mais-valia turística para o Douro. A maior parte do nosso património construído é património religioso. E no que diz respeito ao Norte, isto ainda é mais verdade, porque é onde está a maior concentração de património religioso. Basta pensar na Reconquista e no percurso que foi feito. É claro que nós temos uma maior concentração de mosteiros, uma maior concentração de igrejas na região Norte, e por isso, se o que eu dizia acerca de a maior parte da nossa herança cultural de ser de cariz religioso, no que diz respeito à região Norte, então isso é incontornável. Nós não conseguimos construir uma boa rede de monumentos na região Norte, seja em que parte da região Norte seja, que não inclua obrigatoriamente parte ou grande parte ou na totalidade edifícios de cariz religioso. Por isso é incontornável, é a grande aposta, sem dúvida. Relembra que o que faz falta é reconhecer o potencial que temos e, a partir daí, determinar estratégias para valorizar o que já existe. Muito deste potencial precisa urgentemente de ser restaurado, de ser recuperado, de serem criadas condições de visita, de fruição pública. Como estão, não podem de facto dar o passo em que passam de simples dados, de elementos históricos interessantes, têm que passar a ser um elemento de atração turística, e para isso faltam outras coisas. Faltam estar em condições, estarem recuperados e terem condições de fruição, que implicam uma série de infraestruturas e de recursos humanos, de pessoal. A tal questão da abertura da porta, claro, é essencial, não vale a pena recuperar um edifício se depois não temos um corpo de guias que garanta a abertura da porta, que garanta o acompanhamento das visitas com qualidade, com informação, pessoal com experiência e com formação. São todos esses passos que temos que dar, e que a verdade é que em muitos aspectos só agora estamos a começar, não é? Por isso temos um longo caminho pela frente. Depois de recuperada e remodelada, a antiga Casa do Poço foi convertida a Museu Diocesano. Neste espaço, a última exposição patente no âmbito do projeto Douro Religioso Conhecer, Visitar e Reconhecer foi a Rota Douro. Ainda há um grande trabalho a fazer, há um grande trabalho de divulgação, e nós damos conta disso. Quando fazemos estas exposições, algumas pessoas ficam admiradas e dizem, não imaginávamos que tivéssemos isto ou aquilo, que tivéssemos tanto património, ou então até passaram perto, mas nunca pensaram que naquela aldeia, ou naquele povoado, naquele monte, houvesse uma ermida, um mosteiro ou um mirador tão interessante para visitar. Para além do museu, este é também o novo espaço do Arquivo Diocesano de Lamego. Antigamente, funcionava no Paço Episcopal. Tempo agora de aproveitar o novo espaço e transferir o arquivo paroquial. Este trabalho concreto começou em março. Resulta de um protocolo entre a Diocese de Lamego, a Direção Nacional dos Arquivos e também o Arquivo Distrital de Viseu, que nos tem dado uma ajuda preciosa, e a Family Church. E o que estamos a fazer neste momento é a transferência do arquivo paroquial do Paço Episcopal para aqui, para estas instalações. Temos o trabalho do arquivo paroquial quase concluído, em termos de transferência para aqui. Falta apenas um acipestado e meio, e entretanto aqui são digitalizados e depois colocados no sítio próprio onde os documentos ficarão arquivados. Alguns livros estão bastante danificados, temos que ter sempre o cuidado de aproveitar o máximo de informação possível. Às vezes passa por um pequeno restauro do livro em termos de endireitar as páginas, tentar não danificar ao máximo o livro enquanto se faz uma digitalização, porque isto é um processo que permite provavelmente ficar uma informação para a posteridade durante muitos anos. E esse é um objetivo também, não é? Ter sempre o cuidado a fazer uma boa fotografia, uma boa digitalização, para permitir tirar toda a informação e evitar a consulta de um livro fisicamente.
Nós somos uma diocese que tem a sorte de ter o arquivo como sua propriedade. Como sabe, quando da Revolução Republicana, a maior parte dos arquivos diocesanos foram confiscados pelo Estado e estão agora nos arquivos distritais. O nosso arquivo parece que também foi para Viseu, mas por falta de espaço devolveram para Lamego. De maneira que nós temos a sorte de ter este acervo que é muitíssimo procurado. Nós temos milhares de pessoas que vêm cada ano à procura de documentação no nosso arquivo. Portanto, como é um arquivo tão rico, necessitava de facto deste tratamento e deste acomodamento. Dinamizar o património, dando-lhe vida e outra utilização que não seja apenas religiosa, mas onde haja também espaço para a dimensão cultural e artística. No final, o que se espera é que o projeto Douro Religioso seja autossustentável. Não queremos que seja mais um projeto, queremos que seja autossustentável, nomeadamente a partir dos materiais de apoio à visita. Ou seja, os MP3 têm de, depois de terminar o projeto, ter continuidade, ou através dos postos de turismo, ou através de cada uma das igrejas onde passam as rotas, assegurarem que os turistas podem, ao passar, utilizar o MP3 e fazer a visita ao longo do tempo. Portanto, o projeto tem de se autossustentar através desses materiais de apoio ao turista. Toda a região é um mirador e um tesouro escondido que ultrapassa as margens do Rio Douro. Importa alterar os paradigmas da oferta, sobretudo da religiosa, não tornando os locais religiosos em meras atrações turísticas convencionais, mas apostando na sua dimensão espiritual. Ir para além da monumentalidade dos edifícios, onde existem muitos aspectos que muitas vezes não se veem. As marcas do religioso na paisagem de um património mundial da humanidade, a dar corpo ao 70x7 de hoje. Na reta final deste programa, tempo ainda para o comentário semanal. Portugal é um país endemicamente cristão. A nossa arte, a nossa cultura, a nossa terra, o nosso chão, a nossa história são cristãs. Há 2000 anos que somos cristãos. Isto é bom e é mau. Até os nossos pecados são cristãos. Até os inimigos da Igreja raciocinam em termos cristãos. Nós temos um modo de reagir que é embebido na cultura cristã. Este facto é um facto evidente, é, no entanto, muitas vezes discutido e sobretudo, levanta-nos um problema de identidade. Há 200 anos que começaram a aparecer pessoas que se ressentem com isto e tentam fazer uma alternativa. Mas, sobretudo, ultimamente, os próprios cristãos têm vergonha deste facto, ou pelo menos têm alguma falta de vontade de o exprimir. E isto, em si, antes de ser uma questão ideológica, é sobretudo uma questão de identidade. Temos que saber o que somos, temos que conhecer os que somos, e ver os problemas que isso traz e as vantagens que isso traz. Mas compreender este facto, aceitá-lo, viver com ele, é o primeiro passo para sermos o que somos. É tudo por hoje. 70x7 volta de hoje a 8 dias para lhe mostrar o trabalho de missionários portugueses e italianos num dos países mais pobres do mundo, a Guiné-Bissau. Tenha então um bom domingo e uma ótima semana.